Vasco e São Paulo é a pedida para este sábado no Campeonato Brasileiro. Cruz Maltino quer sair da parte de baixo da tabela, enquanto São Paulo quer se aproximar dos líderes após a derrota contra o Cuiabá. Quais as melhores oportunidades no mercado de apostas para esse jogo? Vamos te dizer agora no Bets do Dia. Salve, salve galera! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Bets do Dia para falar de Brasileirão Série A, mais uma rodada começando neste sábado e a gente vai destacar agora o jogão de bola entre Vasco e São Paulo, duas equipes em situações opostas, né? O Vasco ali brigando para não cair, o São Paulo estava na parte de cima, tropeçou. Vamos ver quais são as melhores dicas para esse jogo. Quem vai dar essas dicas é ele aqui, tá? Matheus Montenegro. Fala! Não exima sua responsabilidade não, você tá nessa comigo, hein? Fala, Fábio, fala, meus queridos, vamos que vamos analisar Vasco e São Paulo. Um duelo muito interessante pelo fator primeira derrota do São Paulo sob o comando de Zubeldia, né? E não só uma derrota, mas em casa contra o Cuiabá e jogando muito mal. Então isso pode nos deixar um pezinho atrás aí com o tricolor paulista, enfrentando o Vasco, que mais uma vez não vem fazendo uma boa temporada, acabou de ter mais uma derrota diante do Juventude. Vamos trazer aí contextos mais esmiuçados dessas duas equipes, desse confronto do Campeonato Brasileiro da Série A, estatísticas, informações, números, para você, apostador, buscar as melhores oportunidades lá na Bet Nacional. Vasco e São Paulo neste sábado lá no estádio de São Januário, a casa do gigante da colina. O jogo aí pela 11ª rodada já sendo iniciada neste final de semana. A gente aproveita para ver como as equipes chegam em números, tá? O Vasco tá dedé ali. Tá complicado Tá dedé. a situação do Vasco. Derrota, empate e empate. 5 jogos sem vitória. 5 jogos, né? O Álvaro Pacheco, que já chegou com cabelos brancos, né? Então a vantagem dele é essa. Mas ainda tem cabelo, né? Agora não? É só a barba branca, não? É a barba branca? É a barba branca e a boina, né? Então, debaixo da boina eu não sei o que tem. Não, é verdade. Então ele já chegou com cabelo branco e sem cabelo. Então ele já tá, já não tem muito o que perder treinando o Vasco, né? Que dá muita dor de cabeça. Já tem gente pedindo a cabeça do treinador, né? A situação do Vasco tá tão caótica que, assim, é realmente muito preocupante, né? Mais um ano do Vasco brigando na parte de baixo da tabela. Não tá na zona de rebaixamento no momento da gravação desse vídeo, né? Mas a gente tá gravando aqui antes do resultado ali do Vitória. Se o Vitória ganhou esse último jogo aí, pode até ser que o Vasco esteja na zona, né? Por isso tá ali na tela 16º lugar com 7 pontos. Mas o que mais me surpreende aqui, Fábio, é essa média, tá? Porque o Vasco ele tem uma média de gols sofridos 3 vezes maior do que a de gols marcados, né? Menos de 1 gol por jogo é a média de gols marcados do Vasco da Gama. Que situação, hein? 7 gols em 10 jogos, né? 21 gols sofridos em 10 jogos, então o Vasco realmente está numa situação muito delicada. Ainda não... Incrível ainda que não está tão afundado na zona, né? Se tem um alento, tipo, ainda dá 2 vitórias ali. Não, você vê ali um Corinthians, Fluminense abaixo, Grêmio também. Grêmio, o Corinthians Grêmio ainda tem a desculpa dos 2 jogos a menos. Tem jogos a menos, exato. Já sobre o São Paulo, Matheus, vinha de uma sequência, se eu não me engano, de 12 ou 13 jogos sem perder com o Zubeldia, perdeu pro Cuiabá Leverkusen, né? Agora é o Cuiabá. Porque agora é Leverkusen, né? Cuiabá e Leverkusen, que agora com o Petit, né? Voltou a competir. Boa, exatamente. Gostou, né? Gostei, muito boa. Inclusive o São Paulo aí que tem uma média de 1.4 gols marcados, 0.90, a defesa vinha sendo o ponto forte do São Paulo. Até tomou só um gol do Cuiabá, né? Ainda continua sendo. É importante destacar que com o Zubeldia o time estava invicto e vinha jogando muita bola. Você mencionou essa questão aí dos gols sofridos, né? Acho que o São Paulo ele só tinha 3 gols sofridos, só tinha sofrido gols em 3 jogos ou era 4 com o Zubeldia, né? Mas assim, o que me preocupa não é nem o fato de ser derrotado por Cuiabá em casa, que já é preocupante, é que o São Paulo fez uma partida muito ruim. O primeiro tempo do Cuiabá foi melhor que o do São Paulo. E aí no segundo tempo conseguiu achar o gol ali. O São Paulo foi até melhor no segundo tempo, mas enfim, partida muito abaixo do tricolor paulista, né? Me deixa com o pezinho atrás, assim. Não acho que o Vasco ganhe, mas um empate eu não duvido não, tá? Vamos ver os padrões das equipes pra gente tentar construir uma linha de raciocínio melhor para esse confronto? Bom, o Vasco marcou gol em nenhum. 0 de 3, ou seja, não marcou, né? Não marcou gol. O jogo do São Paulo tem uma tendência de poucos gols, então a gente já vê um padrão aí que se complementa, né? O Vasco geralmente não faz gol, os jogos de São Paulo geralmente tem poucos gols, e aí um tabu que eu acho que todo jogo do Vasco
contra um grande time tem esse tabu. O Vasco não vence determinado esse histórico time recente, né? Pelo menos ali de... há uma quantidade já considerável de jogos, o Vasco não vence São Paulo já há 5 partidas. Pois é. Vamos chamar ele, o nosso Momento Bet Nacional, pra gente dar uma olhadinha nas odds e ver o que é que a gente pode extrair de valor. Será que uma vitória do São Paulo vale a pena? Odd 2,25, tá? Tá até alta a odd de São Paulo. É porque, caramba, essa derrota... Empate anula do São Paulo. Vamos dar uma olhadinha no empate anula? Desce um pouquinho, produção, por favor. Estamos chegando. Aí embaixo. Cadê? Aí. 1,57. Cara, acho que vale a pena, tá? Acho que vale a pena. Porque aqui a gente pelo menos está protegido no empate, né? Eu acho que esse jogo tá com a cara do Vasco e Cruzeiro, que foi o 0x0. Eu acho que vai ser por aí. Acho que é um jogo de poucos gols. O que me deixa preocupado em relação a pegar algo a favor do São Paulo é a questão do... Caramba, a partida foi muito ruim, velho, contra o Cuiabá. Eu assisti esse jogo e, assim, foi muito abaixo da média. Então, assim, eu fico com um pezinho atrás, velho. Mas aconteceu mesmo com o Inter, que foi um jogo muito ruim contra o Vitória. Sim. A gente... E ganhou do Corinthians depois, ganhou do Corinthians, a gente até cogitou no empate anula aposta, né? E aí, ficou com o pé atrás, né? Ficou com o pé atrás. Mas vamos dar uma olhadinha em gols, porque eu acho que é um jogo para poucos gols também. Vamos ver o que é que o site tá precificando. É só subir um pouquinho, produção, por favor. Que a gente vai ter aí o total de gols ali embaixo. Menos de 2,5, 1,55. Cara, tá quase a mesma odd ali do empate anula. Você acha mais... É porque o Vasco também... O Vasco pode estar numa noite muito ruim. Exatamente. E como 6x1 ali do Flamengo. E assim, tem a questão do Vasco que é meio psicológica, né? Se o Vasco toma um gol muito cedo... parece que abre a porteira. Pode ser que o jogo descambe ali para uma vitória mais tranquila do São Paulo. Então o risco do pouco gol é esse, né? Você tem razão. Não, eu acho que o São Paulo vai deixar o seu golzinho também nesse confronto. Gol de São Paulo tá pagando quanto? Não, pelo menos, pouco. Pelo menos pro fique de olho. Ver se o gol de São Paulo a gente pode buscar no ao vivo, né? Tem que ir lá, vai na aba de gols, produção, desce um pouquinho, aí... 1,33. Tem que esperar ali uns Fique de olho, 25 minutos, eventualmente, né? 30 minutos. Vale a pena. Mas é isso. Mas é isso, né? Eu acho que dá pra ir no São Paulo, tá? Empate anula de São Paulo, eu acho que pra esse jogo é melhor. Acho que o mercado de gols, em condições normais, é um jogo pra poucos gols, mas a gente não dá pra confiar no Vasco, né? Ainda jogando em casa, a pressão da torcida, toma um gol cedo, o time se abre, fica mais nervoso ainda, e aí o São Paulo aproveita, faz 2, 3. Então... Se fosse no Morumbi, até acharia que o menos 2,5 bateria mais fácil, né? Que isso? Se fosse mais fácil. Acho que seria um jogo mais para poucos gols, mas fora de casa... Assuma essa responsabilidade aí, você queria jogar... Porque os jogos do São Paulo, mesmo em casa, foi com poucos gols, as vitórias, se a gente pegar geralmente quando o São Paulo vence em casa e vence bem, é um 2x0. Isso, então... Você tem um ponto. Mas aí eu acho mais arriscado, porque o Vasco tem a situação emocional que pode pesar muito para esse jogo. Então, Matheus, vamos lá. Dica do Tips, fique de olho para Cruz Maltino e Tricolor, Brasileirão Série A. A nossa dica do Tipster para o duelo entre Vasco da Gama e São Paulo, válido pela 11ª rodada do Brasileirão, é o empate e anula aposta a favor do Tricolor Paulista. O Vasco que vive uma fase muito ruim, mesmo o São Paulo tendo sido derrotado em casa para o Cuiabá, acreditamos que dificilmente o Vasco conseguirá vencer esse jogo. Por isso que a gente está até no empate e anula aposta, porque aqui a gente está protegido caso o resultado final seja um empate. Assim o dinheiro é devolvido para o apostador. E caso o São Paulo vença, aí é dinheiro no bolso. O Fique de Olho vai ser uma alternativa para o ao vivo, para o apostador que tiver a oportunidade de acompanhar a partida em tempo real para buscar uma odd que pré-jogo é muito baixa, mas no ao vivo tende a subir, para o São Paulo marcar gol no jogo. Mais de 0,5 gols do Tricolor Paulista é a pedida para o ao vivo, se você conseguir buscar essa odd com uma oddzinha melhor, né? Se o gol do São Paulo sair muito cedo, aí não tem condições, infelizmente. Dicas dadas aí, análise feita do Brasileirão Série A, Vasco e São Paulo. Valeu demais pela sua audiência, pela sua companhia e fica de olho, tá? Porque tem mais conteúdo, estamos falando muito de Eurocopa, de Copa América, além, claro, do Brasileirão Série A. Tem outros programas, tá? Tem o Assistindo e Apostando, tem o Central TV Bet, tem conteúdo em texto lá no nosso site, então entra lá em tvbet.com, o seu guia definitivo para apostas esportivas. Valeu, Matheus. Valeu, Fábio. Valeu, galera. Tamo junto.